gente. Foi. E o nome dessa palavra é o seguinte: qual a sua atitude quando as aflições chegam? Porque, de repente, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês não precisam me responder, não, tá? Responda para si próprio. De repente, eu vou perguntar, se eu perguntasse assim, né? Tem alguém, nesse momento, passando por alguma aflição, ou por alguma provação, algum desafio? De repente, algumas de vocês vão falar assim, olha, estou passando sim, estou passando um desafio no meu trabalho, na minha área profissional, ou na minha área, no meu relacionamento, seja de cônjuge, conjugal, seja às vezes com filho, ou com alguém de uma parentela, ou amizade, enfim. Ou então, não, eu estou passando um momento difícil emocionalmente. E, de repente, algumas de vocês vão chegar e vão falar isso. Talvez outras falem, não, olha só, Lília, está tudo bem, sabe? Eu estou vivendo um momento em que a minha vida está fluindo. Eu estou indo até mesmo numa crescente. Estou percebendo que eu estou crescendo espiritualmente. Estou percebendo assim que em casa está tudo bem. Boa tarde, Josiane. Em casa está tudo bem. Eu estou relacionamento em casa está tudo bem. Olha, no trabalho está ótimo, até ganhei uma promoção, tive um aumentozinho, estou sendo elogiada, e glória a Deus, eu me alegro com isso. Mas a grande verdade é que se a nossa vida, ela sempre está em um dos dois extremos. Ou a gente, não nos dois extremos, mas ou a gente ou está tudo bem, ou a gente está enfrentando algum desafio. Ela não é estática, não. Nunca vai ter desafio nenhum. Boa tarde. Ou então, não, sempre só vai ser luta do início ao fim. Não, não é assim. E se fosse só eu que estivesse falando isso, olha, gente, quem está passando por um momento difícil, fica firme, não desiste, não, o Senhor é contigo. A gente acabou de cantar isso, que Ele está ali, que Ele está pronto a nos sustentar. Fica firme, porque Ele tem vitória para você, Ele tem direção. Se eu falar assim, e vai ser sempre assim, gente, eu não ia estar falando a verdade. Porque isso é verdade, mas de que não chegaria um momento de bonança. Claro que chega. Agora, eu também não posso ser hipócrita ou leviana de falar, olha, nunca vão vir desafios. Nunca, não. Sabe aquela história, vem para Jesus que você nunca vai passar por nenhuma provação? Isso aí não é verdade. E como eu disse, não sou eu que estou falando isso, o próprio Jesus falou isso, né? Ele lá em João 16, no versículo 33, a gente sempre fala, eu vou ler começando, não vou ler desde o iniciozinho não, depois eu volto. Ele mesmo falou assim, olha, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, fiquem firmes, tenham coragem, não desistam. Eu venci o mundo. E, gente, isso aí é o maior estímulo para a gente, porque ele não está negando a realidade, ele não está enganando ninguém, ele está falando, olha, no mundo vocês sim passarão por momentos de desafio, por momentos de aflição. Né? E para pensar, gente, não é até natural que isso aconteça. Sabe por quê? Porque, olha só, a gente está num mundo em que a própria palavra nos diz que o mundo jaz no maligno, né? Ou seja, não o mundo, o planeta, mas a criação de Deus, mas o sistema desse mundo, ele jaz no maligno, ele está morto em pecados, em delitos, sendo governado por um senhor que veio para roubar, matar e destruir, o sistema desse mundo. E, ao mesmo tempo, a palavra nos diz que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então, não tem como não bater de frente. Não tem como pessoas que estão aqui, que não são daqui, ficar sempre tudo bem num mundo que está sendo governado por um sistema que veio para roubar, matar e destruir. É claro que, em algum momento, vai ter ali uma questão. E Jesus não enganou a gente, mas ele falou, olha, fica firme, tenha bom ânimo, eu venci o mundo.
E é essa certeza que você tem que ter. Se você está em Cristo, e eu sei que você está, né? Se nós estamos em Cristo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se ele venceu, e nós estamos nele, nós podemos crer, ter essa certeza que nele e com ele, e ele habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, nós vamos vencer também essas aflições, essas provações, esses desafios que se apresentam diante de nós. E a gente precisa ter isso muito claro. E por que eu falei para vocês que eu estava lendo versículos sem ler um pedacinho antes? Porque se a gente voltar desde o início, quer dizer, antes até de eu ler, Jesus ali, nesse capítulo, ele estava falando para os discípulos, contando que viriam logo, em pouco tempo, ele estava contando que ele não estaria mais com eles, mas que então, isso traria tristeza, mas chegaria um momento em que um dia ele estaria de novo com eles e que a alegria seria completa. Ele estava já preparando esses discípulos, olha, daqui a pouco eu estou preparando vocês para o que eu vou ter que passar, para tudo que vai vir aí pela frente. E ele estava falando sobre isso. Aí ele chega no versículo 33, né? Lá não era versículo, mas vocês poderem entender, e fala assim, eu lhes disse essas coisas, quer dizer, isso tudo que vai acontecer, os fatos que viriam a acontecer, eu disse isso tudo para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Aí, ponto. E aí ele continua. Neste mundo vocês terão aflições, mas contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E aí ele já começa a dar uma receita. Ele conta, olha, vão vir momentos difíceis, vocês vão ficar tristes, mas depois a alegria de vocês vai ser imensa, vai acontecer isso, vai acontecer, mas olha, eu estou falando isso tudo para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Então, gente, olha só, e aí ele fala isso, para que vocês tenham paz em mim. E aí, imediatamente, ele fala, neste mundo vocês terão aflições. Então, assim, esse é o grande X da questão. Em Cristo, nós podemos ter paz, mesmo num mundo que jaz no maligno, mesmo num mundo onde nós enfrentaremos aflições, nele nós podemos ter paz, nele nós podemos descansar. E isso faz toda a diferença, porque quem não tem essa paz, porque olha só o que ele falou, eu lhes disse essas coisas para que, ele não falou para que tenham paz. Paz em quê? Paz nas circunstâncias? Paz, de repente, porque eu estou com um dinheiro a mais no bolso, então isso aqui vai me garantir? Não! E não é assim, até porque o que Jesus falou, o que Jesus falou, não foi Jesus, não. Foi Timóteo? Não me lembro se foi Timóteo agora, gente, não estou lembrada. Que falou assim, avise aos ricos deste mundo que não coloquem a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus que supre todas as necessidades. Não está falando de que a pessoa não pode ter dinheiro, está falando que a sua confiança não tem que estar lá. Ou seja, Jesus não está falando, olha, eu estou falando que vocês vão ter paz, que vocês podem ter paz no dinheiro. Se você tem dinheiro, não é a nossa confiança não tem que estar ali. Ele não está falando, olha, tenham paz na sua autossuficiência, em quem vocês são, naquilo que vocês conquistaram, naquilo que vocês galgaram. Claro que não, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que ele falou, eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. A nossa paz, diante dos momentos que nós enfrentamos de desafio, está em Deus. E não está baseada nas circunstâncias que a gente vive, ou sim, e, consequentemente, naquilo que ela apresenta. A nossa alegria, a nossa paz, ela não é passageira, ela não está firmada, como eu disse, nessas circunstâncias, mas ela está firmada na presença, na promessa da salvação, na presença de Deus e do futuro glorioso que Cristo nos prometeu, gente.
Então, isso me fortalece para seguir adiante. Então, se eu fosse trazer um título para essa mensagem, e eu acho que esse vai ser o título, qual a sua atitude quando as aflições chegam? Porque chegar, elas chegam. Mas a nossa atitude faz toda a diferença. E eu queria trazer para vocês hoje uma receita. Sabe aquele negócio da receita do dia? Exatamente, uma receita para que a gente passe pelas aflições. Uma receita que dá certo. E que tem 3 ingredientes, e esses 3 ingredientes aí, eles estão lá em Romanos 12, versículo 12. É até fácil, né? Romanos 12, 12. É fácil de gravar. E fala assim, eu vou ler aqui, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Essa é a receita para você passar e passar bem pelas aflições. E quando eu falo passar bem, não é dizer, não, eu não vou chorar, eu não vou sentir dor, eu não vou sofrer. Claro que não, gente, não é isso. Nós somos seres criados com emoção. E momentos que a gente passa, eles tiram lágrimas, sim, dos nossos olhos, às vezes tiram soluços, aquele choro de soluçar. Traz dor, sim, claro que sim, eu não estou falando que é isso, só que essa receita, ela nos ajuda que aponta para atitudes nossas, né, para posicionamentos nossos. Eles nos ajudam a passar de uma forma diferente, sabendo que quem é o nosso Senhor. Primeira coisa, né, então, vamos lá, é que alegrem-se na esperança. A nossa esperança, vamos lá em 1 Pedro, deixa eu abrir aqui, 1 Pedro 1, versículo 3, olha o que fala. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A tua esperança é uma esperança viva. E você sabe qual é a definição de esperança? Eu até anotei aqui a definição de esperança do dicionário. Do dicionário fala assim: é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Uma confiança em uma coisa boa, é uma expectativa, é uma espera, é um aguardo. Olha, eu tenho expectativa de que isso aqui vai acontecer. Eu tenho, sabe, assim, eu acho que é possível, eu acho que dá, mas eu não tenho certeza. Eu tenho uma expectativa, eu tenho uma esperança, como eu falei assim, olha, eu tenho uma esperança, eu estou torcendo para isso aqui dar certo, mas, na verdade, eu não tenho muita certeza, mas eu tenho uma expectativa, eu estou aguardando que as coisas melhorem. Sabe, eu até vi no próprio dicionário, tinha um exemplo falando assim, eu tenho esperança que o meu filho melhore de vida em relação ao que eu vivi. Era um exemplo até que tinha no dicionário, ou seja, eu tenho uma esperança, eu tenho uma expectativa, eu não tenho certeza se ele vai ter uma vida, até financeiramente, enfim, melhor que a minha, mas sabe, olha, ele estudou em colégios melhores, ele pôde fazer uma faculdade, eu tenho esperança que isso vai acontecer. Mas a gente tem certeza? Não. Agora, a esperança bíblica, a definição de esperança bíblica é diferente. Sabe qual é a definição de esperança bíblica? É a certeza de que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Nessa esperança a gente pode confiar. Porque não é uma expectativa. Será? Eu tenho expectativa de que ele vai cumprir, sabe? Vai que, né? De repente ele está ocupado, a fila está grande, mas eu tenho expectativa, estou aguardando, vamos ver se vai dar. Não, é a certeza
de que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Gente, isso traz paz. Quando eu olho para isso, eu posso lembrar lá de João 33, que a gente leu, olha, eu falei essas coisas para vocês, para que vocês tenham, para que em mim vocês tenham paz. Peraí, e aí sim eu posso ter, porque ele é fiel. Ele me dá essa certeza de que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A nossa esperança, ela não está, como eu disse, ligada numa expectativa vã ou no que circunstâncias apresentam, mas ela é firmada porque ela está firmada em Cristo. Ela está firmada no próprio Deus. E a gente andou, quando a gente até estudou aí sobre a Trindade, a gente viu, uma das coisas, a gente viu os nomes de Deus, que eles revelam os diferentes aspectos do seu ser, as suas atividades. Então, eu posso confiar, minha confiança, minha esperança está nisso, em quem ele é. Que ele é o Jeová Jireh, que provê todas as coisas, que ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, que ele é o Jeová Tsequenu, a minha justiça, aquele que julga com retidão, que ele é Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, que peleja por mim. Sabe, quando aí eu paro, eu olho, eu posso ter esperança, mesmo vivendo situações difíceis, quando eu lembro dos atributos de Deus. A gente lá no estudo bíblico também falou sobre isso, que os atributos de Deus, eles apontam para o caráter de Deus, para a natureza de Deus, de que ele é onipresente, de que ele é onisciente, de que ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele está o tempo todo comigo, ele sabe todas as coisas, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus fiel, ele é imutável, fiel é a qualidade de quem não muda, ele é um Deus misericordioso, que derrama sua graça sobre a minha e a sua vida. Isso me traz esperança, isso me dá certeza, isso me impulsiona a seguir em frente. E um exemplo maravilhoso, se você abrir lá em Romanos, cadê aqui? Eu tinha deixado marcado? Não, eu já perdi. Lá em Romanos 4, de 18 a 21, eu faço questão de ler para vocês, porque fala de Abraão, e aqui é aquele texto em que ele fala que ele creu contra a esperança. Mas olha que fantástico quando a gente lê o versículo. Abraão, contra toda esperança, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha aqui, gente, a definição de esperança bíblica. Aquela certeza de esperança, né? Aquela certeza de que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Olha só, Abraão, contra toda a esperança, creu. Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu. Olha só, por que contra toda a esperança? Gente, tudo estava contra ele, tudo. Até o nome dele, né? Primeiro, o nome dele, primeiro era Abrão, pai de muitos, né? Não, grande pai, grande pai. Você é grande pai? Quantos filhos você tem? Nenhum. É mesmo? Mas grande pai? Mas ele estava lá. Aí Deus, porque Deus guarda essas coisas, né? Deus gosta de dar aquele toquezinho, só ele sabe. Ele vai botar mais um lá, ali Abraão, aquele sopro de Deus ali, transformando o grande pai em pai de muitas nações. Agora tu é pai de muitas nações. Agora tu já está cheio de filho. Quantos filhos tu tem? Nenhum.
Nenhum. E aí, para ficar mais esquisita ainda a história, ele já estava, né, na idade de em torno de 100 anos, ele já não tinha mais vitalidade no seu corpo, ele reconhecia isso. E olha só, gente, esse texto aqui, ele é fantástico, porque Abraão, olha o que ele falou, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Sem enfraquecer na fé. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo, a fé, ela não nega a realidade. Não, eu estou no auge da minha virilidade. Eu estou no auge da minha virilidade. Não, que é essa história de que meu corpo não tem mais vitalidade? Não, isso é intriga da oposição que não quer que eu seja pai de muitas nações. Não, ele não negou a realidade. Ele sabia da realidade, ele sabia que o corpo dele não correspondia mais fisicamente. Ele sabia que Sara ela já não estava mais em idade fértil. O tempo está falando assim, né? O ventre de Sara já estava sem vigor, ela já não estava mais em idade fértil, e ainda para completar, ela ainda era estéril. Mesmo se ela tivesse idade fértil, a coisa também não ia estar legal. Mas, mesmo não negando a realidade, ele decidiu crer, não olhando para as circunstâncias, mas crer, olha só, ele foi fortalecido em sua fé e deu, mesmo assim, né, ou seja, vendo toda essa realidade, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Por quê? Porque foi uma mudança de paradigmas. Se ele ficasse olhando o tempo todo, olha a minha condição, eu não tenho mais vitalidade, olha a minha esposa, não está mais em idade fértil, ainda é estéril. Meu nome não tem nada a ver com a minha realidade. Ah, coitado de mim. Ah, Deus, o que é isso, Deus? Não dá. Não, mas ele decidiu, gente, por isso, de novo, olha eu com aquela palavra que eu estou falando, sabe? Posicionamento, intencionalidade. Ele decidiu crer naquele que fez a promessa, porque ele sabia que aquele que fez a promessa era poderoso para cumpri-la. E ao fazer essa mudança de paradigma, o que diz aqui? Ele foi fortalecido na sua fé. E seguiu em frente fazendo o quê? Deu glória a Deus. Então, a primeira coisa, você quer alegre-se na esperança, você quer se alegrar na esperança, muda o paradigma, muda a tua visão, tira a tua visão dos problemas, não é negá-lo, não, eles estão ali, eles são reais, eles causam dores, eles trazem lágrimas, só que o meu olhar não está nisso aqui, porque eu posso estar com o meu olhar o tempo todo aqui, o tempo todo, meu corpo já não tem mais vitalidade, a Sara já não está mais em idade fértil, Sara é estéril, meu olhar está aqui. O que isso ia mudar a situação? Em nada. Mas quando eu paro e decido olhar para aquele que pode todas as coisas, para aquele que é o Deus do impossível, e decido eu vou começar a dar glória a Deus, porque Ele é fiel, porque as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, porque não haverá impossíveis para todas as suas promessas, eu sou fortalecido. Então, qual é a sua atitude quando as aflições chegam? É só ficar reclamando ou é dar essa virada de chave e começar a declarar quem Deus é nessa situação? Qual é a tua atitude? Sabe, muda essa atitude, não dê vazão a essas mentiras de Satanás que vão tentar estimular reclamação, murmuração, e murmura. Se lembra lá de Paulo e Silas, gente? Eles tinham tudo, eu já falei isso aqui outro dia, eles tinham tudo para murmurar, eles tinham tudo para reclamar.
diante da situação lá, que está relatada em Atos 16, que eles foram presos injustamente, tinham sido açoitados, estavam presos, vigiados, esperando sabe-se lá o quê, talvez até a morte. E eles tinham tudo para reclamar, mas eles decidiram não negar a realidade, mas no meio daquela adversidade, não murmurar, mas dar glória a Deus, orar e louvar o Senhor. Então, isso faz toda a diferença. A segunda coisa, aqui eu vou dando uma enxugada, né? Domingo eu vou esmiuçar mais, que a gente tem mais tempo. Segunda coisa, a primeira é alegre-se na esperança. A segunda coisa, peraí, deixa eu abrir o versículo aqui de novo para não falar errado. Sejam pacientes na tribulação. Ser paciente, né, na tribulação não é apenas esperar. Porque esperar por esperar, eu posso esperar o tempo todo reclamando. Deus falou que ia fazer, né? Estou vendo, ó. Já passaram 2 dias. Não fez nada. E passou uma semana. Será que ele vai fazer? E reclamando, e reclamando. E aí eu te pergunto, vai acelerar o tempo? Não. Muito pelo contrário. Você vai ficar com o coração cada vez mais fechado, até mesmo para perceber as direções de Deus. E assim, sejam pacientes. Ser paciente, como eu disse, não é a condição de esperar, mas qual é a sua atitude enquanto você espera. Essa é a chave. Vai gerando, a Deda colocou, vai gerando cada vez mais ansiedade e não vai resolver a situação. Não vai conseguir fazer nada. Agora, como é a sua atitude enquanto você espera? Sabe aquele versículo tão conhecido, que é o Salmo 40, versículo 1, que fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor? Em que, às vezes, a gente pensa, esperei com paciência. Até revira o olho, né? Haja paciência. Haja paciência. Não. Sabe o que quer dizer no original desse? Esperei confiadamente pelo Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor, porque eu sei, essa que é o entendimento do original ali hebraico, porque eu sei que ele é fiel para fazer todas as coisas. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, eu espero confiantemente, confiadamente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim. E ele ouviu o meu clamor. Ser paciente não significa, aceitar tudo passivamente. Não, mas a passar por aquilo com fé, firmeza e confiança em Deus. Eu sei quem meu Deus é. Eu falo igual Jó. Eu sei quem meu Deus é e sei que, por fim, ele se levantará e virá ao meu favor, porque ele é fiel. A paciência, ela demonstra maturidade espiritual, gente. Essa paciência nesse sentido, né, de esperar confiadamente pelo Senhor. Você já viu uma criança pequena, uma criança de uns 2 anos, 2, 3 anos, crianças pequenas não têm um pingo de paciência. Né? E a gente entende, porque eles não têm maturidade. Se eles querem um negócio, eu quero isso aqui, me dá isso aqui, você não dá? Gente, eles passam de uma gargalhada para um chororô, com lágrimas escorrendo em segundos. Porque você não entregou para ele, grita, eu quero, porque não tem paciência. E tudo bem, por mais que você ensine ou dê uma repreensão, assim, você entende, porque é uma criança, é quase que um bebezinho. Eu aqui em casa não tenho criança, mas tenho o Luke, que é outro, que não tem um pingo de paciência. Na hora da comida dele é um desespero.
Ele fica atrás de mim, atrás do Bernardo, pulando nas nossas pernas, enquanto a gente está botando a comida dele, desesperado, parece que está à mesa e sem comer. Sabe? É um desespero, ainda fica latindo. Au, au, au. Tipo assim, anda logo, está demorando. Mas eu entendo, eu vou fazer o quê? Vou bater nele, vou brigar? Não, ele é um cachorro. A gente entende. Crianças pequenas a gente entende. O Hulk eu entendo. Agora, pensa um adulto, e eu vou usar o mesmo exemplo. Me empresta esse livro aqui? Ah, não, peraí, eu vou te emprestar, daqui a pouquinho eu te dou. Ah! E começa a chorar. É uma atitude normal, gente, de um adulto? Não é. Por quê? Porque a gente já imagina, né, que adultos tenham já uma consciência, um autocontrole, que eles já estão o quê? Mais amadurecidos nesse sentido. Então, paciência, agora trazendo, isso eu estava falando no âmbito natural. Agora, no âmbito espiritual, a paciência, essa paciência, essa certeza, essa de que Deus, eu espero confiantemente nele, confiadamente, porque eu sei quem ele é. Isso aponta justamente essa confiança no tempo e no agir de Deus. Ela aponta para essa certeza de que eu sei, de que ele é um Deus que não chega atrasado, de que ele não vai nem chegar adiantado nem atrasado, ele vai chegar na hora certa, com a resposta certa, com a direção certa. Basta eu confiar nele, sabe? Acreditar que o que ele diz é verdade, me deixar ser guiada pelo seu Espírito Santo. E a terceira coisa, que de uma forma mais rápida, né? A primeira, alegrem-se na esperança. Só recapitulando, por que eu posso me alegrar nessa esperança? Porque a minha esperança não está pautada no que eu estou vivendo, mas ela está pautada em quem Deus é, no seu caráter, e no que ele faz. A segunda coisa é sede pacientes na tribulação. A paciência, ela aponta para uma confiança. Eu confio em Deus, de que ele está no controle da minha vida. Sabe, você não se entregou para ele? Sabe, todo aquele que crê com o coração e confessar com os lábios que Jesus é o Senhor, será salvo. Se ele é o teu Senhor, sabe, ele está cuidando de você. E o Bispo André tem pregado agora sobre ansiedade, e se a gente for lá no texto que ele tem lido, né, de Mateus 6, e ele vai falando, né, todo dia ele tem até lido às 7h30 da manhã, vem cá, olha só, olha os lírios do campo, olha as aves do céu, né? Olha os lírios do campo, eles não tecem, eles nem fiam, e nem Salomão em sua glória se vestiu como ele. Olha os pássaros, que eles não estão preocupados onde comeremos, o que. Não, ele não está preocupado, ele sabe que o Pai vai sustentá-lo. Por que vocês andam preocupados com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir, o que nós teremos, como será o nosso amanhã? O vosso Pai sabe que vocês precisam disso tudo. Ele sabe. E aí ele ainda fala, vem cá, vocês não acham que vocês valem muito mais do que uma plantação, umas flores que hoje existem e amanhã já não existe mais? Sabe, por quem que eles morreram? Por quem que Jesus morreu, querido? Foi por uma planta? Foi por uma árvore que estava no céu? Ou foi por você e por mim? Por quem ele se entregou? Então, um Deus que foi capaz de se entregar por nós, com certeza, ele está pronto a nos guiar, a nos guardar, a nos dar todas as coisas, tudo aquilo, não só aquilo que nós nos necessitamos, mas ele faz até infinitamente mais. Né? Então, assim, eu posso esperar com confiança nele, tendo a certeza, porque eu sei quem ele é. Eu sei que ele é por mim.
Eu sei que ele é o meu favor. Eu sei que ele não me abandona. Eu sei que se ele falou, ele vai cumprir. Imagina lá, se lembra lá do povo quando estava ao redor de Jericó, lá, das muralhas? E ele falou, olha, vocês durante 7 dias, durante 6 dias, desculpa, vocês vão dar uma volta. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas e depois, quando eu der o sinal, vocês vão gritar. Imagina aquele povo, primeiro dia. Segundo dia, tá. Terceiro dia, vem, se já tem uma rachadura. Nada. Ué, mas tá bom, né? Vamos embora. 4º dia. Agora tem que ter rachadura, agora tem que ter. Porque se vai cair, vai ter que rachar. Nada. 5º dia. Agora deve ter até um buraquinho, né? Nada. 6º dia. Ah, olha só, gente. Vamos fazer o seguinte. Deus falou, é verdade. Só que a gente deu essa volta agora, nenhuma rachadura, gente. Nenhuma rachadura, não vai ter como. Não vai ter como, porque se fosse cair mesmo, já tinha que estar pelo menos com uma rachadura, um buraquinho, os alicerces já iam estar meio assim, a gente já ia estar vendo, gente. É só ver, olha aí nos noticiários, quando um prédio começa a ameaçar cair, a gente começa a ver as rachaduras. Não, tem alguma coisa errada. Vamos fazer o seguinte, vamos embora para casa, galera, porque Deus aí dessa vez, sei lá, acho que ele errou na conta. Imagina, gente, se eles tivessem feito isso. Ainda bem que não, que eles permaneceram. E quando, no último dia, eles deram as 7 voltas, quando eles gritaram, não tinha rachadura nenhuma lá, estavam lá. Mas quando eles gritaram, aquelas muralhas vieram no chão. E aquelas pedras que eram intransponíveis aos olhos humanos, porque ali fala, se você ler o texto, fala que ela era considerada intransponível. Era muito forte, muito larga. Né? Tanto que tinham casas em cima, né? Você lembra? A casa de Raabe ficava em cima. Aquelas ruínas, aquelas muralhas vieram ao chão. E aquelas pedras que eram intransponíveis se tornaram degraus para que eles subissem por elas e conquistassem a promessa que Deus tinha feito. Mas foi necessário paciência e permanecer. E a última coisa, que é perseverem em oração. Você vê que ele não fala aqui, Paulo, e só mais uma coisa, gente, Paulo, quando fala alegre-se na esperança, quando ele fala sede pacientes na tribulação, ele sabia o que ele estava falando. Né? Ele já, se lembra? Eu tanto sei estar em fartura como em escassez. Eu sei passar por momentos bons e momentos ruins. Eu já sofri tantos açoites, tantos naufrágios, tantos isso. Ele sabia o que era passar por aflição. Então, ele tinha autoridade para deixar essa receita para a gente. Porque ele ele sabia o que era passar por aflições. E ele sabia que essa receita dava certo. E aí ele deixa terceiro e último ingrediente, que perseverem em oração. Você viu que ele não fala assim, e orem. Ora, faz uma oração. Porque orar por orar, todos nós oramos, todos os cristãos, eles oram. Né? Eles oram. Mas muitos falam assim, não, eu oro na hora de comer, eu oro na hora de dormir, todo dia na hora de dormir eu oro. Ou então, eu oro justamente quando aparece a tribulação, quando aparece a aflição, aí eu começo a orar, eu vou na igreja, eu peço oração, eu peço todo mundo para orar por mim, ora por mim com imposição de mãos, e eu não estou falando isso debochando, não tem problema nenhum você pedir oração, não tem problema não, mas ele não está falando aqui de orações pontuais, ele está falando em perseverança. Queridas, a oração é a tua linha de comunicação com Deus. Sabe, ela te fortalece, ela te direciona e ela te consola.
Você fala com ele, ele te responde, ele te dá a direção, ele aponta para a palavra. E olha só, perseverar é continuar, mesmo sem ver o resultado imediato. Eu comecei a orar, não aconteceu nada, então eu já desisto e já começo a falar mal de Deus, já começo a falar mal da igreja, já começo a falar, Deus não ouve, Deus não faz nada, joga fora essas mentiras de Satanás que quer plantar isso na nossa mente. Deus é fiel. Agora, persevera em oração. Eu estou orando, o Senhor falou, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, eu vou te dar essa vitória, eu vou abrir aquela porta, eu vou salvar aquela pessoa, eu vou curar aquela doença. Então, persevera no que Ele falou. Mas eu não estou vendo, persevera assim mesmo, dando glória a Deus, porque isso vai te fortalecer para que você não seja enfraquecida na sua fé. E uma coisa que eu falo, queridos, é que, assim, quando eu contava lá do meu término de namoro, do noivário, né, que o Senhor falou, permanece, continua fazendo enxoval. Não foi 1 mês, 2 meses, foram 2 anos e 3 meses. Quando o Senhor me curou da esterilidade, até eu ficar grávida, foram quase 2 anos, esperando. Mas eu tinha uma decisão, ou eu ficava murmurando, ou eu abandonava, ou eu decidia crer. E agora, para eu não desistir, para eu ser fortalecida, eu vou ser sincera, isso não traz glória para mim, não, porque isso foi a força do Espírito Santo, em mim eu não conseguiria nada. Mas o Espírito Santo nos capacita. E ele falava, eu estou contigo. E quantas vezes eu parava e chorava e falava, Senhor, está doendo, está difícil, as coisas não acontecem, mas me dá força, porque eu não quero desistir. Isso não é pecado. Você se lançar diante dele, chorar, falar, Senhor, está doendo, está difícil, a minha carne quer desistir, mas em nome de Jesus me fortalece, porque eu sei que quem és fiel és tu, não são as circunstâncias, e se algo aqui é verdade, é a tua palavra. Então, me sustenta, e eu te garanto, ele te levanta, ele usa a palavra, ele manda alguém para te sustentar, para orar por você, para te mandar uma palavra, para não te deixar sozinha. E ele te impulsiona, e você não é enfraquecida. Agora, permaneça em oração. Jesus foi o nosso maior exemplo, ele orava constantemente, ele estava lá fazendo a obra, ele estava lá pregando, ele estava lá curando, andando, fazendo bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38 fala isso, mas vocês veem vários momentos em que ele se retirava, para quê? Para estar ali em oração, em comunhão, sabe? Alimentando, até no Getsemane. Olha como Jesus mostra para a gente que a gente pode e deve ser sincero. Ele sabia o propósito para o qual ele tinha vindo. Ele sabia que seria uma dor terrível, mas que essa dor passageira traria um peso de glória enorme e valeria a pena para poder estar junto dela, para que a gente, né, pudesse estar junto com ele. E ele passou, mas lá no Getsemane, ele foi lá e falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, olha só, se tiver uma outra forma, faz a outra forma, mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Ele foi sincero até ali. Então, por que eu vou ter medo de ser? Sabe? Mas ele não desistiu. Ele perseverou. Então, para a gente fechar, o segredo de você ficar firme nos tempos de aflição, porque, de novo, eu não estou querendo ser agoureira, não, mas eles acontecem, eles chegam. Tenha alegria na esperança. Né? Olhe para o futuro que Deus te prometeu, mantenha os teus olhos lá. Gente, eu vou contar uma coisa, eu não vou contar em detalhes, porque eu não posso ainda, porque tem coisas que a gente ainda tem que guardar até o Senhor trazer à luz. Mas vocês sabiam que essa semana, eu tenho promessas de Deus, né?
e que eu sei que vão se cumprir, porque ele fala, ele confirma, e ele já vai dando as pinceladas que né, vai levando a gente para aquilo. E essa semana eu fiquei alimentando, vou ser sincera, sonhando. Senhor, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Sabe, isso gerar uma alegria, porque ele é fiel para cumprir, então eu já vou me alegrar no que ele já prometeu. Sabe, eu já vou alimentar meu coração com isso. Ah, não, eu vou alimentar com o quê? Eu não tenho nem ideia de como isso vai acontecer, como ele vai fazer. Se eu ficar alimentando com isso, não vai te gerar alegria, mas eu já tive experiências suficientes, eu sei que vocês também com ele, para saber que ele é fiel, então eu posso me alegrar naquilo que ele já falou, que eu ainda não estou vendo, mas se ele já falou, ele é fiel para cumprir. Então eu já me alegro. Aí, e ainda assim, quando chega a bênção, a gente é pego de surpresa, porque ele é mestre em fazer isso, né? Tenha paciência na tribulação, confia no controle de Deus. Tenha certeza de que ele é maior do que todas as coisas, de que ele é maior o que está em você do que o que está no mundo. Deixa ele ter o controle da tua vida. Não queira ter o controle, não, porque a gente faz tudo errado, a gente mete os pés pelas mãos. Deixa ele ter o controle, seja completamente dirigida pelo Espírito Santo e persevere em oração, mantendo essa intimidade com teu Pai. Sabe? Deixa ele te revelar os segredos dele. Sabe? Clama a mim e responder-te-ei, Jeremias 33:3, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Alimenta isso. Sabe? Fica firme. Você lá na frente, você vai ver que ele é fiel para cumprir. Ah, se é. E você vai dar glória a Deus. E aquelas aflições em que você decidiu se manter alegre, né, na esperança, em que você decidiu se manter paciente e perseverar em oração, você vai ver que ali na frente, quando passar esse momento, chegar a vitória, isso vai se tornar um testemunho que Deus vai te usar para poder abençoar outras pessoas, impactar outras pessoas e trazer a transformação que outras pessoas precisam, que está somente em mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou parar aqui para a gente poder orar. E aí, eu queria